Boa noite a todos. Todos sois bem-vindos. Estamos dando continuidade ao nosso projeto 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Todos os anos nós costumamos fazer na igreja, mas este ano, devido à pandemia, iremos utilizar os meios tecnológicos. Graças a Deus que por esses meios nós temos feito esse contato com Deus, com as famílias. Primeiro Deus, famílias fiéis até o fim, é o tema dos 10 dias de oração. Neste momento, então, nós vamos cantar o hino para dar início ao nosso culto desta noite. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o Nós pedimos que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Desejamos que eu e minha casa obedeçamos ao Senhor. Declaramos que eu e minha casa adoramos ao Senhor. Proclamamos que aguardamos o Senhor. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o fim. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o fim. Iremos ser fiéis até o Vamos então fazer uma oração. Vamos fechar os olhos todos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos guiado, nos protegido e cuidado de cada um. Por favor, que esses 10 dias de oração sejam para que nós possamos nos achegar mais perto de Ti. E que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, para que nós possamos cumprir a nossa missão, que é levar o Evangelho a todos que estão ao nosso redor. Abençoe este culto,
Abençoe a pregadora desta noite, que ela possa falar inspirada por Ti e possa tocar os corações. Nos abençoe, nos perdoe em nome de Jesus. Amém. Esta noite, então, nós temos a nossa convidada Maria Macedo, que irá falar sobre o tema 2, o segredo da família, o segredo da felicidade na família. Que Deus abençoe e com ela a palavra. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, Marivalda. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, né? Embora a distância física, né, se faça presente, mas eu creio que, em espírito, nós estamos todos juntos. E esses 10 dias que anualmente nós fazemos, essa programação, são 10 dias que nos elevam mais, nos fazem olhar um pouco mais para dentro, né, para a própria família. E aqui nos fala, né, o segredo da felicidade da família. Hoje, sendo o segundo dia, fica sempre uma pergunta no ar. Quem não quer ser feliz? Não é isso? Felicidade é uma coisa que é buscada, é procurada a qualquer preço. E aqui a gente parece, né, vamos estudando junto, vamos ver que tem um segredo. Vamos descobrir aí qual é esse segredo. O nosso texto base, ele está em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Eu vou ler, e ele diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Além desse texto de Deuteronômio, eu não vou ler, mas eu vou citar, para que, se vocês quiserem depois ler aí nos seus lares, nós temos Mateus 7, do verso 24 e 25, Jó 5, 39 e 40, Jó 15, verso 7, e 2 Crônicas 20, verso 20. Todos esses versos bíblicos, eles levam todos para a mesma direção, que é você ter um lar com bases firmes na palavra de Deus. Aqui nós temos alguns relatos, né, escritos da irmã White. Orientação da criança, página 360. A tragédia de um lar sem oração. Já dá, só pelo subtítulo, a gente já se arrepia, né? Um lar sem oração. Um lar onde ninguém busca um conselho divino, ninguém se aproxima, né, das coisas sagradas, buscando ajuda. Aqui Ellen White fala que não sei de nada que cause tamanha tristeza como um lar sem oração. Ela diz que jamais seria capaz de passar uma noite sequer dentro de uma casa onde não houvesse oração. Mas que aqui ela conta, né, nesse relato, que ela esteve num lar assim, porque ela precisou ajudar essa família, que os filhos estavam com problemas. Mas ela fala que não consegue imaginar uma tragédia maior. E hoje, irmãos, nos dias que a gente vive, no mundo conforme nós estamos vendo, não dá mesmo para imaginar um lar sem oração, uma casa onde ninguém busque a direção divina. O fim disso é trágico. O fim de uma casa assim é tragédia. Porque a nossa casa, ainda seguindo a leitura, né, do Espírito de Profecia, a nossa casa ela deve ser a casa de oração. É o que fala. Se já houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. É o que eu acabei de falar. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que a nossa casa deve ser um templo sagrado.
sabe, buscando a Deus, buscando em oração, em cânticos, em leitura, em tudo que eleve o nosso espírito, em tudo que faça com que a gente seja pessoas melhores. Aqui fala ainda que de manhã e à noite devemos obter a vitória para nós mesmos em nossa própria família. Nosso trabalho diário não deve nos impedir disso. Precisamos tomar tempo para orar. E ao orar, crer que Deus nos ouve. Talvez nem sempre tenhamos a sensação de uma resposta imediata, mas é então que a fé é provada. Somos provados para ver se confiaremos em Deus, se temos uma fé viva e inabalável. Claro, nem sempre você vai orar daqui 5 minutos ou no dia seguinte a solução vai estar batendo na sua porta. Porque muitas vezes nós nem sabemos orar, nós nem sabemos pedir. E pedimos coisas que não nos farão bem. Mas no devido tempo, no devido momento, da forma correta, essa oração terá uma resposta. Ela será ouvida sim, ela será atendida, da maneira com que Deus sabe que é o melhor para nós. Isso não quer dizer que seja do jeito que eu pedi. Porque o que eu pedi nem sempre é o melhor para mim. Porque eu não sei o futuro, eu não conheço os tempos lá adiante. E ainda, seguindo a linha, né, que o texto fala, a família, né, o estudo da Bíblia em família. Por que em família? Porque se nós não ensinarmos as nossas crianças, os nossos filhos, ainda pequenos, não desenvolver esse hábito em família, dificilmente eles aprenderão sozinhos, depois, com o decorrer aí da vida, com as preocupações e as diversões, né, que o mundo oferece. Pensar que a igreja fará isso é um engano muito grande. Pensar que os professores da escola sabatina, pensar que os diáconos, os pastores farão esse serviço no nosso lugar, é um engano fatal. Porque cada um tem a sua função. Os professores da escola sabatina, pastores, líderes, cada um tem o seu papel na vida da igreja, no desenvolvimento da igreja. E o nosso lar, como pais, o nosso papel não pode ser transferido para ninguém, né? Nós não podemos terceirizar essa função. Essa função é nossa e ela é sagrada. E se ela não for feita da maneira correta, vai ser cobrado de cada pai. Isso não garante, fazendo esse trabalho de base, né? Fazendo esse trabalho de base bem feito, não garante que lá na frente nossos filhos não tomarão outros rumos, não tomarão outros caminhos. Mas uma coisa é certa, Deus está vendo que o nosso trabalho foi feito. Então, essa cobrança não recairá sobre os ombros dos pais. Mas quando, na época certa, esse trabalho não for feito, será cobrado. Será cobrado e não vai precisar nem ser cobrado por Deus. A própria consciência e o próprio sofrimento já vai cobrar um preço bem caro. Nós vemos aqui que é necessário que toda família faça da Bíblia o seu livro de estudo. Ter como base. Muitas casas, né, nós vemos por aí uma Bíblia aberta num determinado salmo, que aquilo chega a empoeirar aquela página, né? É um livro que não pode tocar, é um livro sagrado. Nós sabemos que é um livro sagrado, sim. Ninguém está falando o contrário. Mas ele é um livro para ser manuseado. Ele é um livro para ser lido, para ser estudado, para ser tocado. Não é algo para ser colocado lá no altar e ele ali aberto naquele salmo, ele vai conseguir resolver todos os problemas. Não é assim que funciona. E tem também aqueles casos onde as pessoas recebem uma falsa interpretação da palavra de Deus. Quando eles examinam as Escrituras, com o decidido esforço, isso será mostrado. Mesmo que ele tenha aprendido de uma forma errônea, né? Mas quando ele buscar com um coração aberto, pedindo a orientação do Espírito Santo, será mostrado a verdade. O Espírito Santo abre os olhos do seu entendimento e as verdades da palavra lhe serão como uma nova revelação.
Fundamentos da Educação Cristã, página 386. Ainda continuando, o caráter nobre não vem por acaso. Quantas vezes nós estamos em algum lugar e a gente vê aí falando, nós vemos algum jovem falando, pregando, fazendo um trabalho missionário bonito, e assim você olha, você tem um orgulho de ver aquele jovem fazendo esse trabalho, e aí a gente pensa, nossa, a família dele também deve ter ali, sentir o coração alegre, né? Vibrando de ver, mas isso, irmãos, não é um trabalho que brota de um dia para o outro, não. Isso é um trabalho de base, lá atrás, quando as coisas começaram a ser feitas um pouquinho cada dia, uma sementinha cada dia. Nós temos na palavra de Deus histórias, né, como Timóteo, Daniel, José, jovens que foram jovens de valor, jovens que desempenharam um trabalho que entrou para a Bíblia, né, entrou para a história do cristianismo. O trabalho desses jovens mudaram o rumo de nações, né? E eles foram provados ainda jovem. José mesmo, né? José, quando foi vendido, um garoto. Depois, na idade já jovem, 17, 18 anos, ali sofrendo tantas provações, né? A gente tem Daniel também, que passou por momentos difíceis, tendo que tomar decisões importantes, com a cabeça de um jovem. Mas como ele conseguiu ter um caráter tão nobre, que na hora da prova, na hora que ele tivesse que tomar essa decisão, ele conseguiu tomar a decisão certa? Porque lá atrás teve um trabalho de base bem feito. Teve um trabalho de base feito pela família, muito bem feito. Nós vemos que Deus abençoará os esforços fiéis de todos os que ensinam os filhos como Ele orientou. Orientação da criança, página 28. Então, Deus abençoará os esforços. Então, não pense que vai ficar isso por isso mesmo. Deus está vendo o seu nível de esforço, o seu nível de interesse em transformar seus filhos. E pode ter certeza, como está escrito aqui, que Deus abençoará esses esforços. Mas para tudo isso precisamos ter um método, né? Métodos de estudo em família. Não se faz nada sem planejamento. Não se faz nada educativo sem um planejamento, né? Nós precisamos ter ali metas. Vamos estudar livros. Quais livros eu vou estudar com a minha família? Quais livros meus filhos vão ler, vão precisar? Então, precisamos ter aí um trabalho, uma regularidade no estudo da Bíblia e outros livros também. Mas aí, muitas vezes, acontecem algumas coisas, alguns imprevistos, né? Eu tento colocar um horário para estudar, mas sempre acontece alguma coisa e atrapalha esse horário. Chega alguém, chega um amigo, chega um vizinho, sempre acontece alguma coisa. Mas é feito uma recomendação que está lá no livro O Lar Adventista, página 151, que nós não devemos permitir que nada nem ninguém interrompa esse momento. Se chegou alguém, se chegou um vizinho, chegou um colega, chegou alguém, convide essa pessoa para que ela entre, sente e faça parte daqueles momentos de estudo. Se ela gostar, ela vai voltar. Se ela não gostar, ela não volta mais naquele horário, porque ela sabe que aquele horário é sagrado para essa família. O estudo da Bíblia, para essa família, é considerado um horário sagrado. Aqui fala, não permita que o estudo doméstico seja interrompido por causa de visitantes. Se chegarem durante o estudo, convide as visitas a tomar parte nele. Mostre que vocês consideram mais importante obter conhecimento da palavra de Deus do que obter lucros ou prazeres mundanos. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 42. Então, nós vemos que tudo que está sendo dito, todos os conselhos que estão sendo dados aqui, estão todos embasados nos livros, né? Nos livros do Espírito e Profecia, nos livros de aconselhamento. Então, eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro,
e eu estava sozinha. E eu cheguei na casa do meu tio, ele é de uma outra denominação, e eu acabei de chegar de viagem, né? Eles me receberam muito bem e tal, mas eu não sabia, estava na hora deles irem para a reunião na igreja, para o culto deles da igreja que ele frequentava. E ele, então, educadamente me convidou, se eu quisesse acompanhá-los, né, na igreja, ou se não, eu poderia ficar à vontade em casa, que eles iriam para a igreja, mas logo retornariam. E naquela noite eu agradeci o convite, como eu estava cansada, eu não fui com eles, eu preferi ficar em casa, que eu tinha chegado de viagem. Mas eles não ficaram por minha causa. Eles foram para a reunião deles, fizeram lá o culto, tiveram lá o seu compromisso e voltaram. E depois, no decorrer dos dias, eu fui com eles, então, conhecer a igreja. Mas naquele primeiro momento, aquilo foi uma coisa que me marcou muito, porque isso já faz muitos anos. E eu nunca mais esqueci disso. Eles levaram esse conselho ao pé da letra e sem saber, né? Sem nunca ter lido esse conselho aqui. Eles já praticavam isso. Então, pensa, nós, né, que temos isso aqui, temos a verdade nas mãos, muitas vezes, a qualquer visita, né, que chegou, já não vou mais para a igreja porque chegou gente em casa. Já não vou mais fazer tal coisa porque chegou visita. Não vou mais fazer o culto, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. E ainda, né, falando dos livros de Espírito de Profecia, nós precisamos, é dado esse conselho, precisamos formar leitores. Formar leitores, você não forma leitor de um dia para o outro. Você não transforma uma criança leitora de um dia para o outro. Porque a gente sabe, na escola, quando nós precisamos desenvolver algum trabalho de leitura, você precisa trabalhar essa leitura muito tempo antes. Precisa vir com livros, estimulando o interesse pela literatura muito tempo antes, para que essa criança, lá na frente, se torne um leitor. Então, quando nós queremos que os nossos filhos se tornem leitores da Bíblia, leitores dos livros de Espírito de Profecia, precisamos fazer esse trabalho lá atrás. Mostrar para eles, e não é à toa que hoje nós vemos que os livros de Espírito de Profecia, eles foram compilados, foram feitos aí, né, um pouco menores, uns preços mais acessíveis, que não é para você ter uma coleção lá na estante, é para eles irem às mãos, ficarem às mãos de todos os membros da igreja, ser acessíveis a todos. Né? Exatamente por isso que eles foram mudados de preço, foi feita aí uma revisão nos livros, para que nós tenhamos eles em casa e eles façam parte da nossa leitura, porque só assim nós vamos formar leitores. Porque, mais uma vez eu repito, não se forma leitor de um dia para o outro. Toma, meu filho, comprei esse livro para você, meu filho com 15, 18 anos, comprei esse livro para você, leia. Se ele nunca teve o hábito de ler, se você nunca leu para ele, se ele nunca fez parte de um culto onde era lido livros eram manuseados dentro de casa. Pode acontecer? Claro que pode. Ninguém está falando o contrário. Pode acontecer sim, mas é muito difícil, sabe? É jogar uma tarefa ao acaso. É muito difícil. Existem, claro, toda regra tem as suas exceções. Tem um lá que nasceu com o espírito da leitura e gosta de ler, e lê, e lê, e lê. Mas isso não é o comum. Especialmente numa época de tecnologia tão avançada como nós estamos vivendo. Né? Que o negócio é tudo ali, ó, na base do dedinho. Né? Parar para ficar, mesmo que seja um livro ali no celular, né? Mesmo que seja um livro desse, precisa ser treinada. Essa mente tem que ser treinada e tem que ser desde pequeno. Aqui fala, né, que formamos o costume de ler livros instrutivos e interessantes com a Bíblia, no círculo da família. E os nossos filhos ficam sempre contentes quando assim nós o entretemos. Então, começando a ler livros das histórias da Bíblia. Porque a Bíblia tem 66 livros. Então, um dia você lê um livro, outro dia você lê outro, aí já está, então, sendo desenvolvido nesta criança, nesse futuro jovem, o hábito da leitura.
E nós precisamos ter um tempo consagrado à leitura das Escrituras e de outros livros interessantes, que comuniquem o conhecimento e os bons princípios. Irmãos, eu acho que, pelo que nós passamos por aqui, um pouco das leituras, nós podemos ver que o segredo da felicidade na família, ele gira então ali em torno de criar um ambiente onde Deus está habitando. Criar um ambiente onde há o estudo da Bíblia e a oração. Então, negligenciar esses 2 pontos é estar condenado a viver sem felicidade. Né? Que Deus possa nos abençoar grandemente, que nós tenhamos forças e sabedoria para continuar, né, conduzindo os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos então agora fechar nossos olhos, você aí na sua casa, feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma palavra que o Senhor nos deu, por mais conselhos que o Senhor tem dado, para que nós possamos aprender e pôr em prática como criar, como educar, como guiar os nossos filhos para o céu, Senhor. Dê-nos sabedoria, conduz os nossos pensamentos e ações. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.